Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa. Já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia, que a gente vai falar sobre educação, temas muito legais para serem discutidos. A gente conversa hoje sobre o Enem, que está com inscrições abertas até sexta-feira dessa semana, hein? E falaremos também sobre uma iniciativa que permite aos alunos a experiência de fazer parte do poder legislativo. Apresento agora para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Rogério, Lúcio, companheiro de bancada. Bom dia, Lúcio, convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Obrigado. Bom dia, Rogério. Bom dia, Caio, meu amigo Zé Lúcio, Sérgio, Luiz Cláudio, né? Vou fazer um programa bacana hoje, muito interessante para quem está nos assistindo, porque a gente vai pretender dar algumas dicas aqui para não perder o fechamento dos portões, né? Que é uma coisa que sempre acontece. E não virar meme na internet. E não virar meme na internet. Agora apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. Como os nossos debatedores já adiantaram, a gente recebe o diretor do Colégio Nota 10, Luiz Cláudio Frutuoso Correia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer e um assunto extremamente relevante, que é a educação e, sobretudo, o Enem, que está aí às portas já, né? Quando a gente vê, já chegou. É um programa destinado a milhões de jovens, né? Exato. A expectativa esse ano são mais de 7 milhões de alunos fazendo a prova do Enem. Nas 48 horas que abriram as inscrições, foram mais de 2 milhões de inscritos. Então, a expectativa é que tenhamos muitos alunos. É o maior vestibular do mundo, né? Então, realmente, isso diz respeito a muitas pessoas, muitas pessoas. Obrigado, viu? A gente recebe também o sociólogo Sérgio Dutra. Bom dia. Bom dia aos ao pessoal que nos assiste, o pessoal de casa e os componentes da mesa. É um prazer te receber. Muito obrigado. Eu também gostaria, antes da gente começar, mandar um tchauzinho para as meninas lá da universidade que estão aqui acompanhando a mesa de debates. É um prazer receber vocês. Daqui a pouco eu vou pedir o Claudinho para fazer uma imagem de vocês aí, tá? Ô, Cláudio, mostra as meninas que vieram acompanhar o nosso programa. A gente está muito importante mesmo, né? Ah lá. Pode dar um tchauzinho que vocês estão aparecendo. Obrigado, viu, meninas? É um prazer receber vocês aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, um comentário, pode gritar daí que a gente faça aqui, tá bom? Bom, um projeto desenvolvido pela Câmara dos Deputados permite que alunos de escolas públicas e particulares conheçam um pouco melhor o trabalho do Legislativo brasileiro. Eles simulam a jornada do trabalho de um deputado e criam até mesmo projetos de lei para entender como funciona um projeto legislativo na prática. Sérgio, explica um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho de vocês. O Parlamento Jovem de Minas, ele é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas, e foi provocado pela PUC Minas. Ele foi criado em Belo Horizonte em 2004. De 2004 até 2009 ele aconteceu só na cidade de Belo Horizonte, mas como era uma iniciativa do Poder Legislativo Estadual, não fazia sentido ele acontecer só na capital do estado. A partir de 2010 ele foi levado para o interior do estado. E Juiz de Fora participa desde esse primeiro momento em 2010. Em 2010 éramos 12 municípios participantes e esse número foi crescendo a cada ano. Tanto que em 2000, a partir de 2015, foi criada uma segunda etapa, que era a etapa regional. Esses municípios foram agrupados em polos regionais. Hoje somos 16 polos atuando, com 88 cidades participando. Juiz de Fora é sede de um dos polos, e esse projeto ele é voltado para alunos do ensino médio, e, na verdade, ele não é a participação nesse projeto não leva os estudantes a reproduzir e representar o papel de um deputado. Na verdade, ele está ali como participante da sociedade civil e apresentando projetos, discutindo temas de interesse da sociedade mineira e apresentando sugestões, e essas sugestões são levadas à Assembleia Legislativa de Minas, quando acontece a etapa estadual. Esse ano vai acontecer em setembro. E nessa etapa estadual, você tem a aprovação daquelas propostas que são encaminhadas para a Comissão de Participação Popular da Assembleia.
A Comissão de Participação Popular da Assembleia estuda essas propostas aprovadas lá na etapa final, que foi objeto de discussão desde os municípios, depois nos polos regionais, e de posse das propostas aprovadas nessa Assembleia, na plenária estadual, eles dão o devido tratamento para essas propostas. Se for alguma proposta de competência do Poder Legislativo estadual, ela vai tramitar dentro da Assembleia Legislativa de Minas como um projeto de iniciativa popular e pode, inclusive, virar uma lei. Se for alguma coisa de competência do Executivo Estadual, do Governo do Estado, ela é encaminhada ao Governo do Estado como forma de sugestão. Se já for alguma coisa pertinente a algum programa já existente do Governo do Estado, ela vai ser incluído nesse programa. Ou, se for alguma coisa inovadora, vai ser apresentado como sugestão ao Governo do Estado para poder implementar aquela política pública aprovada e discutida por estudantes de todos os municípios de Minas Gerais. Ô, Sérgio, eu acho fenomenal o programa. Você conscientizar o jovem que a gente não é só uma falácia, é o futuro do Brasil, isso, né, levado a um nível muito mais profundo que a gente imagina. E você está dizendo, então, que o jovem que é selecionado, a gente vai comentar daqui a pouco como ele é selecionado para participar disso, né? Ele é selecionado, e então ele tem uma ideia, independente de onde essa ideia venha, e essa ideia, então, é levada a cabo até que ela seja viável ou não. Isso vai chegar na mão das pessoas competentes. Sim, com certeza. Que bacana. O Parlamento Jovem, assim, como ele é a iniciativa da Assembleia, como eu falei aqui inicialmente, em parceria com a PUC Minas. Aqui em Juiz de Fora nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, via Departamento de Ciências Sociais. Então, a atuação, quando é escolhido os estudantes, as escolas para poder participar, nós geralmente no início do ano a gente manda uma correspondência para todas as escolas de ensino médio da cidade, convidando para poder explicar qual que é a metodologia de trabalho, qual que é a proposta de trabalho para aquele ano do Parlamento Jovem. Aquelas escolas que têm interesse, nós trabalhamos aqui com 5 escolas. Havendo mais de 5 escolas, a gente faz o sorteio. A nossa intenção também é sempre trabalhar com uma proporção entre escolas públicas e privadas, sempre um número maior de escolas públicas, mas esse ano nós não conseguimos, o interesse foi de apenas 2 escolas públicas, então nós temos 2 escolas públicas atuando esse ano e 3 escolas particulares. E depois que essas escolas são definidas e é feita uma cerimônia de instalação na Câmara, a gente começa o processo que a gente chama de capacitação desses estudantes para poder atuarem nesse projeto. E essa capacitação ela é feita via essa parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Por quê? Porque são alunos acadêmicos do curso de Ciências Sociais, do curso de Direito, que vão fazer essa capacitação em oficinas semanais nas escolas. Essa semana está acontecendo, isso vem acontecendo desde março, mas essa semana a gente já está entrando numa fase específica dessa capacitação, que já é a elaboração de propostas para o tema em discussão esse ano, que é a violência contra a mulher. Então, esses alunos, eles passam por essa capacitação. E o que é essa capacitação? Informação sobre o que é democracia, o que é cidadania, o que é participação política, as funções das instituições políticas, distinção entre executivo e legislativo, que as pessoas confundem muito os papéis. E aí, de posse desse conhecimento básico, eles vão discutir o tema do Parlamento Jovem naquele ano. Cada ano, sempre quem escolhe o tema do ano seguinte é quem está participando da edição anterior. Por exemplo, o tema deste ano foi escolhido pelos participantes da edição 2017. 2019, o tema vai ser definido a partir da escolha dos alunos que participam este ano. Agora, só queria ressaltar que a Câmara não tem só esse projeto, porque esse projeto está dentro de uma linha que a gente chama de educação para a cidadania. Então, a Câmara desenvolve outros projetos. Esse projeto é em parceria com a Assembleia, voltado para alunos de ensino médio. Mas a Câmara tem um projeto próprio, que é a Câmara Mirim, voltados para alunos de ensino fundamental, 8º e 9º ano, as 2 últimas séries os 2 últimos anos do ensino fundamental. Temos ainda, também agora, que foi instalado no ano passado, a Câmara Sênior, né, e outros projetos que vão nessa linha de educação para a cidadania. Então, tem diversidade, somos todos diferentes. Inclusive, se não me engano, o Fludualdo, que é um pedagogo que trabalha conosco na Câmara, já esteve aqui no programa falando sobre esse projeto. E tem ainda um outro, que é o Conheça a Câmara, que é uma visita orientada à Câmara, em que qualquer escola que tiver interesse pode entrar em contato com a Câmara, agenda uma visita, e essa visita, esse grupo que vai visitar pode ser tanto estudante como qualquer outro grupo que tiver interesse, e aí não tem nenhuma vinculação com a escola, mas é grupo que tem interesse em conhecer um pouco mais do Legislativo Municipal,
ele faz uma visita às dependências da Câmara, conhecendo toda a estrutura física e de funcionamento, entendendo que a Câmara vai além da sua função de fiscalizar o Executivo e elaborar as leis no município, né? E assiste, inclusive, uma audiência pública, para também ver um pouco como é que é esse processo de discussão dentro do Legislativo. Então, assim, o Parlamento Jovem se insere dentro dessa linha de educação para a cidadania que a Câmara tem desenvolvido aí desde de 2009, 2010, e que vai atender essa necessidade de buscar cada vez mais a aproximação entre o o Legislativo Municipal e a sociedade civil de Juiz de Fora. Mas a gente vê isso aí como uma boa iniciativa, né? Tem alguns aspectos preocupantes, né? Se isso tem algum conteúdo ideológico, se o jovem ele tem liberdade para pensar e para agir, permitir que ele realmente desenvolva o pensamento, a visão dele, porque é importante que ele desenvolva a visão dele, não a visão de quem está coordenando. Você disse que a universidade é ser ciências sociais, mas se vier uns coordenadores que queiram ter um conteúdo ideológico, eu acho que isso vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento dele. Então, eu queria nesse caráter de criatividade, se os alunos podem criar, se eles têm já há alguma implicação partidária nisso, é o Parlamento Jovem, se eles têm uma divisão, você é do partido tal, mesmo que não seja partido tradicional, mas que crie outro partido para esse Parlamento Jovem. Então, eu quero saber isso, se eles têm liberdade para pensar, se eles têm liberdade para agir, ou se eles ficam amarrados a determinado tempo, a determinado procedimento. Olha, eu acho que se a gente fosse amarrar, não valeria a pena fazer um projeto como esse. Sem dúvida. Esse projeto não tem nenhuma vinculação partidária, eu sou servidor técnico da Câmara, eu sou um assessor, trabalho na Câmara há 18 anos, então não tem essa nenhuma vinculação. A gente precisa desse apoio da universidade, porque é onde está o conhecimento, né? A ciência é feita ali. Então, não está nenhuma indução ao estudante a levar nenhuma discussão nesse sentido. Muito pelo contrário, exatamente para poder desenvolver o senso crítico, né? E entender que a participação dele é importante, né? E saber que assim, você tem discutir questões para a sociedade, no caso do Parlamento Jovem para a sociedade mineira, e que vai fazer com que ele desmistifique um pouco a noção que tem de política, porque hoje a política é associada muito à questão negativa, e entender que a política está presente na nossa vida, no dia a dia, nas mais diferentes atitudes, seja em casa, seja na escola. Então, não há nenhum viés ideológico e nenhum viés partidário nessa discussão. Você apresenta estudantes para o mundo da política, para entender e conseguir até entender essa polarização e essa intolerância que hoje a gente está vivendo na política. É muito pelo contrário, a gente tenta exatamente desmistificar essas situações e apresentar que o estudante ele tem, a pessoa, o indivíduo, ele, enquanto cidadão, ele tem que conhecer a cidade em que ele vive, a sociedade que ele vive, para poder até opinar e se posicionar. Pluralidade. Vou ter que te interromper um pouquinho. Tudo bem, depois. Já estourou o nosso tempo. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Sérgio, o que me chama muita atenção é justamente poder reunir alunos de diferentes realidades da escola pública e da escola particular. E eu queria saber como que funciona essa logística, porque eles têm demandas diferentes para essas sugestões de temas. Eu acredito que muito do que eles vivenciam. E eu queria saber como que funciona esse consenso para chegar à escolha de um único tema, já que são tantos alunos. Deixa eu só aproveitar esse gancho. Eu queria dar plural. Dentro de sair, você falou de escola pública, eu queria dar minha pluralidade de ser um grupo heterogêneo, sendo a questão racial da escolha dos alunos, questão religiosa, porque eu acho que tem que estar bem representada a sociedade da cidade ali. Então, como é que faz na questão religiosa, na questão racial e na questão de condições econômicas desse aluno, como é que é feita essa seleção? E dentro dessa pergunta do... Olha só, nós não temos nenhum critério que vai definir quantitativo, cota para a questão religiosa, para a questão racial. O que nós trabalhamos é o seguinte: você tem é um projeto que você tem que ter participantes de escola pública e escola privada. O que você tem? Esse projeto é rico por quê? Porque, olha só, aqui no município nós temos escolas da rede pública e da rede privada. Escolas, por exemplo, aqui no centro a gente tem os Jesuítas e o Viana Júnior.
tem o Apogeu, que é lá de Benfica, agora está entrando com o pessoal também da unidade de Santo Antônio. Mas nós temos o Colégio Tiradentes e a Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, que é no bairro no São Benedito. Desculpa. E olha só, você tem estudantes, são 88 cidades do estado de Minas. Então você tem tanto aqui da região, da Zona da Mata, quanto do Triângulo, quanto do norte de Minas. Então você tem estudantes lá do Vale de Jequitinhonha, lá de Capelinha, você tem do sul de Minas. E aí você tem, nos municípios, essa diversidade, claro que no município maior, porque você tem cidade que participa que tem uma escola só, né? Porque a gente tem Matias Barbosa, nós temos no nosso polo Paula Cândido, Piedade do Ponte Nova, que são cidades menores que têm uma escola só. Então, mas nas escolas, nas cidades um pouco maiores, você tem essa possibilidade de você fazer essa possibilidade dos meninos conhecerem realidades diferentes no próprio município, né? Isso fica mais evidente aqui em Juiz de Fora quando a gente vai para a Câmara Mirim, porque são 12 escolas participando, são 8 escolas públicas, 4 particulares, e você tem estudantes das mais diferentes regiões da cidade, desde a Cidade Alta até na Zona Norte, na região Sudeste, Leste, Nordeste. E no Parlamento Jovem, voltando para o Parlamento Jovem, no Parlamento Jovem você tem, então, olha só, você tem estudantes aqui no nosso polo, são 7 cidades. Paula Cândido, Piedade de Ponte Nova, Tombos, Viçosa e Visconde do Rio Branco. Então, são realidades diferentes que esses estudantes vivem e formas diferentes de compreender e entender aquele problema, aquilo que está em debate. Quando você vai para a etapa estadual em Belo Horizonte, essa diversidade se multiplica, né? Você tem, então você tem pessoal, estudantes do Triângulo, do Sul, da região central. Então você tem essa possibilidade de eles trocarem experiência e ver formas diferentes de encarar aquela discussão. Eu acho maravilhoso, assim, vou discutir a questão de se está dando certo o modelo atual ou não, porque, né, já está mais que batido isso. A gente é uma sociedade muito nova, a gente não tem nem 40 anos direito, né, depois de 85 e tal. E me parece que isso seja, eu vou colocar assim, uma luz no fim do túnel, né, porque se o modelo atual não está dando certo, e isso começou em 2004, não é isso? Isso. Para cá, nós temos aí 13 anos já de projeto. Esse pessoal já está começando a ficar maduro o suficiente para começar a se interessar pela política, caso se interesse pela política, começar a pleitear a vaga na Câmara, nas assembleias e tal, muito legal. E já tem algum resultado nesse aspecto? Olha só, nós temos estudantes que participaram do Parlamento Jovem, quando eram estudantes do ensino médio, quando foram para o curso superior, participaram como monitores, que auxiliaram na formação desses outros estudantes, e tem também estudantes que hoje já são profissionais, já são formados, trabalham ou mesmo no poder público ou até em instituições privadas, mas que tem muito como foco aquela passagem dele pelo Parlamento Jovem. Por quê? Porque um projeto igual esse, ele vai além daquela função principal da escola, que é da função pedagógica da escola, né? Que a escola, ela tem um programa a ser seguido, tem um conteúdo a ser passado. Um projeto igual esse, ele vai viver outras experiências, vai ver outras formas de entender até a sua formação, como que vai fazer essa sua formação. Então, não são raros os casos que a gente tem de alunos que têm problema dentro da escola, de comportamento, que quando participa de um projeto, de um programa como esse, começa a entender que ele tem hora para poder falar, ele tem que saber respeitar a opinião dos outros e que para ele poder até ser entendido e compreendido, ele precisa saber se posicionar nesses espaços. Por isso que eu falei, é a questão da pluralidade, é o retrato social. Sim. Porque o legislativo funciona com a realidade social. Então, essa garotada indo para lá vai levar o retrato. Quanto mais plural for, mais interessante será, entendeu? Uhum. E além disso, pelo que eu estou sentindo as palavras dele aqui, está se formando também líderes. Pois é. Entendeu? Sim. Líderes juvenis, que é importante para a sociedade também. Porque quanto mais cedo começar o sentimento de liderança, de responsabilidade, vai ser muito melhor para a sociedade, né, professor? Eu queria aproveitar o Luiz aqui, que você é diretor de escola. Eu queria saber como que você avalia um projeto desse, transformando os alunos dessa forma. Você acha que isso contribui e modifica o desempenho dele? Com certeza. Uma coisa importante que eu vi, ao perceber, ao estar ali lidando com as questões reais,
da sociedade, está lidando, sobretudo, com coisas do seu espaço, do seu lugar, onde esses alunos estão. Eles estão lidando diretamente com a realidade. E aí eu acho importantíssimo esse casamento da escola, porque o conhecimento adquirido aparece numa discussão dessa, porque não basta ele querer se impor, por exemplo, pela força, pelo falar alto, mas às vezes por uma argumentação, por saber colocar o seu conteúdo. Daí a importância de ter uma fundamentação dos conteúdos, um português falado corretamente, uma análise histórica, saber da sua história. E então, com certeza, esses projetos, eu acho que eles complementam a escola, assim, e a importância, não é à toa que as escolas que continuam, porque veem que tem um efeito, tem um retorno para a escola. Então, inclusive temas, como você citou, violência contra a mulher, por exemplo, foi um tema do Enem. Um tema que ele apareceu muito nas redes sociais depois, tamanha a sua relevância. Então, positivo, acho muito bacana e, até aproveitando, gostaria depois de um contato, porque a primeira coisa que eu vou fazer, chegando lá, falar, olha, vamos lá ver isso aí, porque realmente muito bom. A gente desenvolve trabalhos internamente, com aulas temáticas, mas trocar experiência com alunos de outras escolas, de outras realidades, é fundamental. A mesa de debates tem disso, né, de criar parcerias, então é muito legal esse encontro. E eu fico questionando, o Rogério já lembrou aqui, a gente sabe da responsabilidade que a gente coloca sobre os nossos jovens, de ser o futuro do país. Eu queria saber se a gente pode respirar tranquilo, se a gente tem esperança, se esses jovens eles estão conscientes do contexto social, sobre a política. Como que você avalia o pensamento deles a respeito sobre a situação que a gente vive? A única coisa que eu lamento é que a gente não tem estrutura para poder abrigar um número maior de escolas de estudantes envolvendo um projeto desse, porque você demanda toda uma infraestrutura de organização que você precisa desenvolver. Aqueles jovens que participam, sim, mas se você pensar que em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos mais de quase 160, quase 70 escolas de ensino médio, e 5 participam do Parlamento Jovem, a gente ainda está com um universo muito pequeno ainda. Por mais que a gente tente diversificar o número de participações e alterar esse número de escolas que participam, a gente já tem um número nesses 8 anos que a gente participa, 9 anos, nós já temos um número de escolas grandes participando. Mas ainda não falta ainda. Isso, a gente precisa envolver outras escolas. Por quê? Porque quem é o nosso principal parceiro? O nosso público-alvo são os estudantes, mas quem que é o principal parceiro num projeto igual esse? São as escolas. E se a gente não tiver dentro das escolas alguém comprometido e que assuma esse projeto lá dentro, para poder até mobilizar os estudantes para poder participar, a participação fica um pouco prejudicada. Então, há essa necessidade, sim. Quem participa, a gente consegue, nessa convivência, você abre outros horizontes, porque o aluno vai entender que ali não está só discutindo política, ele não está só fazendo política, ele vai ter conhecimento, por exemplo. Você vai fazer um trabalho, você precisa apresentar algum trabalho, então ele vai usar algum recurso de audiovisual para poder desenvolver aquele trabalho, então ele pode até descobrir uma outra profissão, né? E aí pensar nessa outra profissão. Ele vai ter sempre a nossa intenção é procurar que esse projeto dentro da escola ele aconteça de forma transversal, então várias disciplinas participando. Se o tema é da questão da violência contra a mulher, uma disciplina que vai trabalhar com isso. Nós já discutimos, por exemplo, a questão do meio ambiente, então você tem também já direcionando para outras disciplinas que discutem isso, a questão do transporte, mobilidade urbana. Então, vários temas que já foram discutidos, a própria questão do idoso. Então, são temas que permite você envolver outros professores nas disciplinas e que ele, ao longo do ano, ele vai poder estar participar do Parlamento Jovem e, ao mesmo tempo, estar cumprindo participando e tendo o seu papel dentro da escola. Agora, no campo prático, lá na Assembleia, na Câmara Municipal, ele tem participação, esses jovens, eles participam da tribuna, eles participam das reuniões ordinárias
ou extraordinária da Câmara? Como é que é feita essa atividade dele dentro da Câmara Municipal? Olha, no processo de capacitação, que a gente chama de capacitação, eles fazem uma visita orientada à Câmara e vão conhecer, vão assistir uma audiência pública, vão assistir, ver como que é as reuniões da Câmara. Mas, volto a insistir, o que a gente preza, né, num projeto como esse é você entender o funcionamento do Executivo e não do Legislativo e do Executivo e não reproduzir. Assim, não é um teatro que eles estão ali. Né? Eles estão ali participando enquanto membros da sociedade civil. Você vê que tem estudantes que têm menos de 16 anos, que legalmente, constitucionalmente, ainda não têm o direito de voto. Uhum. O seu direito político de exercer o voto, mas ele já está sendo chamado para poder participar e discutir a cidade que ele vive. Isso acontece mais na Câmara Mirim, porque o público é uma outra faixa etária, é ensino fundamental e é de 12 a 15 anos. Então, você tem isso mais destacado. Mas é isso, assim, esses programas, dentro dessa perspectiva de educação para a cidadania, é despertar esses jovens para a política, entender que a política não tem essa conotação negativa e pejorativa que o senso comum acaba produzindo, né? Entender que sem a política não há nenhuma solução para o convívio nosso social sem a política ela está presente em todo lugar, seja na escola, seja na igreja que você frequenta, seja na sua família. Então, ela está presente até no grupo de amigos. Né? Quando a gente vai fazer essa fala para os estudantes, a gente fala assim, olha, quando se reúne a turma para poder sair, como é que decide para o lugar que vai? Não é? Aquela discussão, aquela decisão para onde se vai é uma decisão política. Uhum. Passa pela política. Né? Bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente é um grande desafio, até porque o nosso contexto atual não tem ajudado muito o trabalho de vocês. A gente agora vai para mais um rápido intervalo no nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.